Quero cumprimentar a todos nesta tarde, na gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nesta tarde, momentos com Deus no ar aqui pelo Facebook, que nesta tarde nós venhamos sentir a presença de Deus, que o Senhor venha falar através da sua palavra nesta tarde, que hoje eu quero falar um pouco sobre a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é necessária para as nossas vidas. A justiça de Deus é maravilhosa para todos aqueles que confiam em Deus, que confiam em Jesus, que confiam que Jesus é o Filho de Deus e que deu a sua vida para nos resgatar. Aleluia! Momentos com Deus. Aqui hoje quero meditar nos Salmos 89 e no versículo 14, que nos fala assim a sua palavra. Versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu reino. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Aleluia. Versículo 15 também nos diz: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Aleluia. Que maravilha. Palavras de Deus nesta tarde que o Senhor preparou para nós aqui no Momentos com Deus, aqui pelo Facebook. Lá no Salmo nos fala: justiça e juízo são a base do seu trono, do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Aleluia! Maravilhas! Tema de hoje: a justiça de Deus. A justiça de Deus que faz com que eu caminhe por caminhos que nos levam para o reino de Deus. Aleluia! Vivemos em um mundo marcado por injustiças, mas Deus continua sendo justo em todos os seus caminhos. Sua justiça é perfeita, santa e imparcial. Então nós vivemos em um mundo marcados por injustiça, mas Deus, Ele continua sendo justo em todos os seus caminhos. Sua justiça é perfeita, santa e imparcial. Deus é justo em sua natureza, porque Ele é Deus. Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 4, nos diz: Ele é
a rocha, cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus não comete erro, porque Ele é Deus. Sua justiça não é influenciada por interesses humanos. Tudo o que Ele faz é correto. Deus é correto em todas as suas ações, porque Ele é justo. Podemos confiar plenamente em Deus, nas suas decisões. As decisões de Deus para mim e para a sua vida é perfeita. Talvez nós, eu, você, pedimos alguma coisa a Deus, mas Ele é justo. Talvez Ele sabe que talvez o que nós pedimos vamos nos prejudicar. Mas que nós, eu, você, nós podemos confiar plenamente nas decisões de Deus, mesmo que seja um não. Quando Deus diz não para um servo de Deus ou para uma serva de Deus, é porque Ele sabe e conhece que vai prejudicar a sua vida, a sua fé. E talvez você até fique triste, mas a justiça de Deus é perfeita e não falha. Aleluia! Deus é justo em sua natureza. Deuteronômio nos fala, porque Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos são justos. Deus não comete erro. Mesmo que seja um não para mim e para você, Ele não erra. Porque Ele sabe o que tem para você, o que tem para mim. São coisas grandes, são coisas maravilhosas. Então deixe a justiça de Deus fazer parte da sua vida. Confie na justiça de Deus. A justiça de Deus, ela revela o pecado, ela revela coisas que a nossa alma não consegue revelar, mas a justiça de Deus, ela vai além, ela revela tudo que está escondido e ela revela até o pecado. Em Romanos 3, no versículo 23, nos diz assim a sua palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A justiça divina mostra a condição do homem. Ninguém pode ser considerado justo por seus próprios méritos. Todos necessitam da graça de Deus. Eu necessito da graça de Deus. Você necessita da graça de Deus, porque nós somos pecadores e nós carecemos de misericórdia. Nós temos que confiar na justiça. A justiça de Deus, ela salva, ela cura o homem, ela tira o homem do pecado através de Jesus, através do sangue de Jesus. O homem é justificado. Eu sou justificado. Você é justificado, porque Deus se manifesta através de Cristo. A justiça
de Deus se manifesta através de Cristo para a salvação do homem. Romanos 5, versículo 8, nos diz a sua palavra: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós. Ele não tinha pecado. Não tinha pecado. Mas ele provou o seu amor para conosco em Cristo, onde ele entregou a sua vida por nós, sendo pecadores. Aleluia! Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontram. Se encontraram. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Eu não era merecedor, mas a justiça e o amor de Deus se encontraram e pagou um alto preço, um preço de sangue pelos nossos pecados. E através do sangue de Cristo, nós fomos justificados pela fé. Aleluia! Deus prova o seu amor quando ele enviou o seu único filho. Aleluia! Para que você tivesse a oportunidade de ser salvo, de ser liberto do pecado. Aleluia! Oh, labasuriandalas. A salvação é um presente de Deus para aqueles que creem. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e foi enviado aqui na terra para nos resgatar através do seu sangue carmesim, que foi derramado, um sacrifício vivo, onde ele não tinha pecado, mas por nós que éramos e somos ainda pecadores, mas o seu sangue nos limpou, nos remiu, nos lavou de toda mancha. Aleluia! Se hoje você quiser ter uma vestes branca, nós temos que acreditar em Jesus, que ele é o Filho de Deus e que deu a sua vida para nos salvar, e também crer e obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, se desviar do caminho mau, entrar por caminhos retos, obediente a Deus, obediente à palavra, não olhar nem para o lado e nem para a esquerda, mas somente para o alvo, que é Jesus, porque é Jesus que vai nos levar para o reino de Deus, onde ele prometeu para mim e para você que nele crê. Todo aquele que nele crê será salvo da condenação. Então creia em Jesus Cristo, creia no Filho de Deus, que ele é poderoso para te libertar, para te salvar e para te levar para o reino de Deus. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Oh, labassuriandalas. Deus, ele
vai julgar o mundo com justiça. Em Atos 17, versículo 31, nos diz a sua palavra: porquanto tem determinado um dia em que, com a justiça, há de julgar o mundo. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome de Jesus, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. Atos 17, versículos 31. Haverá um julgamento final. Deus, ele vai recompensar os fiéis. Toda injustiça será corrigida. Ora, baço e andalaias. Devemos viver em santidade e obediência ao Senhor para encontrar a justiça de Deus, porque haverá um julgamento final. E Deus, ele vai recompensar todos aqueles que foram fiéis, obedientes à sua palavra. Toda injustiça, ela será corrigida por Deus. Então deve eu e deve você viver em obediência ao Senhor, para que você venha receber a recompensa que nos foi prometida, o reino de Deus. Que recompensa é essa maravilhosa que Deus tem para mim e tem para você? Aleluia! Oh, que maravilha! A justiça de Deus é perfeita, é santa e é eterna. Ela condena o pecado, mas a justiça de Deus, o próprio Deus condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele nos ama de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para nos resgatar, para nos remir e nos santificar e nos dar a oportunidade de uma nova esperança, a esperança de nos levar ao reino de Deus, onde eu e você passaremos. Aleluia! Então, quem confia no Senhor encontrará perdão e restauração e esperança. A esperança do reino de Deus. Então hoje é o dia. Hoje é dia de buscar a justiça de Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue os teus caminhos a Cristo nesta tarde, comecinho de noite. Entregue a sua vida a Cristo e permita que Ele governe o seu coração. Deixa o Espírito Santo fazer morada em seu coração. Aleluia! Para que a justiça de Deus venha estar com você. E você vai receber uma recompensa. Aleluia! O reino de Deus, as promessas que Deus preparou para todos os fiéis. Então hoje é dia de buscar a justiça.
de Deus. Entregue a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus, e deixe Ele governar o seu coração. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. O reino de Deus, a saúde, a libertação, o amor ao próximo. Aleluia. Nós precisamos viver em amor, em caridade. O amor ao próximo. Temos que amar ao nosso irmão como se fosse a nós mesmos, porque o mundo carece, almas estão carentes, necessitadas de Jesus, da palavra de Deus. Então, viva Cristo, entregue os teus caminhos a Jesus e tudo mais Ele vai fazer para ti. As bênçãos virá para ti, o que você precisa, talvez um milagre, talvez uma cura, talvez a medicina te desenganou. Hoje Jesus, Ele está falando que Ele cura e Ele liberta e leva para o reino de Deus. Se você crê nessas palavras, diga amém e o receba como único e suficiente Salvador da sua vida. E o mais, tudo Ele vai fazer para a sua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Porque nós estamos em um tempo onde muitas pessoas buscam conquistas, bens e reconhecimento, mas se esquecem do mais importante, a presença de Deus. O mais importante para a minha vida, para a sua vida, é a presença de Deus. Aleluia! Então não busque bens materiais, não busque reconhecimento humano, para que você não venha se esquecer do mais importante, que é a presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Há uma promessa para mim e para você. A decisão é sua. Deus, Ele marcou gerações. Quando alguém decide priorizar a Deus, isso significa um impacto maravilhoso para todo aquele que vive na presença de Deus. Aleluia! Nossa vida tem que ser uma referência espiritual quando colocamos Deus em primeiro lugar. A presença de Deus, ela nos faz caminhar por caminhos suaves, ao manancial de águas vivas. Oh, labaçuriandalaias, onde a presença nos faz viver o sobrenatural de Deus, que faz acontecer o que é impossível para os nossos olhos. A presença de Deus, ela faz tudo isso. Aleluia! Então, creia e aceite a Jesus
no seu coração. Deixa Jesus entrar. Hoje Ele está batendo na porta do seu coração. Deixa Ele entrar para que você venha receber a justiça, o amor, a salvação, o reino de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, alabás, com a presença nós temos o acesso direto com Deus. Estamos dispostos a abrir mão de tudo que nos afasta de Deus para que Ele habite em nós. Você está disposto? Eu estou disposto? Então nós temos que abrir mão de tudo que nos afasta de Deus. Aleluia. Talvez o vício nos afasta de Deus. A prostituição nos afasta de Deus. A pornografia nos afasta de Deus. Então nós temos que abrir mão de tudo que nos afasta de Deus. Entregar a nossa vida 100% a Jesus, para que Ele venha habitar em nós, fazer morada através do Espírito Santo, porque Deus, Ele habita em uma vida. E quando Ele habita numa vida, quando você deixa Deus entrar, tudo muda. Tudo muda. A maldição sai. O pecado sai. E a presença de Deus, ela nos fortalece cada vez mais. Então nós temos que buscar a presença de Deus. Obedecer a palavra. Seguir os passos do Senhor Jesus. Ter a mente de Cristo. O mais importante. E nos afastar do mal. Amém? Esta é a palavra de Deus nesta noite já. Palavras do céu. Então receba ao Senhor como Salvador da sua vida. Deixa Jesus entrar. Deixa a presença de Deus estar com você todos os dias da sua vida. E você vai ver coisas grandes acontecer para ti. O mais importante é a salvação da nossa alma. O reino de Deus. Aleluia. Amém? Quero orar nesta noite já. Orar pela vida da nossa querida irmã Cida Ferreira. Nossa irmã Olinda. Nosso irmão João. Sua família. Todos que precisam de um milagre, confia que Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. Quero orar pela vida do meu irmão, que Deus venha dar saúde para ele também. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Então, oremos. Urabaçu yandalas. Urabaçu yandalas. Senhor meu Deus e meu Pai, peço licença, Senhor, para entrar na Tua presença, Pai. Perdoa as minhas falhas e os meus pecados. Tem misericórdia. Urabaçu yandalas. Senhor meu Deus, visita agora, Senhor. Visita agora a irmã Cida Ferreira, Senhor, que está passando por momentos difíceis, Senhor. Momentos difíceis, Senhor. Ó Senhor, visita a tua serva, Senhor. Levanta um clamor nesta noite, pela
tua serva, irmã Cida Ferreira, onde ela adquiriu um fungo, Senhor. A medicina talvez já desenganou, mas eu creio no médico, que é sobre todos os médicos, que cura e que restaura e que dá vida. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Deus, e o Senhor nesta noite, a minha vontade é que a tua serva seja curada, mas eu sei que está nas tuas mãos. O Senhor é o médico que cura todas as enfermidades. E eu coloco a tua serva nas tuas mãos. Cura ela, Senhor. Faz uma obra, restaura a saúde dela. Em nome de Jesus. Também peço pela vida da irmã Olinda. Abençoa ela, dá força, dá saúde, Pai. Toca nas pernas, no coração, meu Deus. Faz uma obra na vida dela, Pai. Levanta ela, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Abençoa, Jesus, irmão João, Senhor, a sua esposa, Pai. Visita o teu servo, dê saúde para ele, Senhor. Que ele seja curado, Senhor. Toca na garganta, Senhor. Que nossa, retira todo o mal, toda a enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio na cura, eu creio no milagre, na restauração. Visita o irmão Milton, a sua esposa, dê saúde para eles, para a tua serva Luz. Faz uma obra na vida dela, restaura a saúde, em nome de Jesus, Pai. Vai abençoando, Jesus, todos aqueles que estão passando, talvez por enfermidades. Aleluia. Visita o meu irmão, Senhor. Leva saúde para ele. Que todo mal caia por terra. Que toda doença caia por terra na vida dele. O Senhor venha dar saúde para ele e para toda a sua família. Que eles venham seguir a Ti, Jesus, e dar este grande testemunho para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa, Senhor. Vai abençoando, Jesus, a Maria, o Carlos, a Nayara. Visita também, dá saúde para a Maria. Salva aquela alma. Em nome de Jesus, Pai. Faz uma obra na vida deles, Pai. Que eles sejam alcançados pela graça de Deus, Pai. Abençoa minha casa, minha família, meus familiares. Oh, labaço, anda lá, minha esposa, minha filha, meu filho, meu neto, genro. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Continue nos abençoando, nos dando saúde para nós caminharmos, fazendo a sua obra aqui na terra, Senhor. Enquanto há tempo, há esperança, Pai. Nos dá força e nos fortalece. Abençoa todos os meus irmãos em Cristo Jesus, Pai, que fazem parte da minha vida. Abençoa o meu trabalho. Abençoa, Jesus. O Senhor vem colocar as mãos e livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, por todos que necessitam de um milagre, que estão passando talvez por momentos difíceis, fraqueza, talvez por causa do vício, do álcool, da droga. Visita estas pessoas que não têm força. Vai lá, Senhor, toca, Jesus, e liberta. Que eu creio no poder da libertação. Dá força para eles caminharem na Tua presença, Pai. Firmando, Senhor, Teus pés na rocha que é Jesus. Que eles possam, Senhor, receber, Rabasuriandalaias, receber, aleluias, receber de Deus a justiça, o amor
a fé e a esperança do reino de Deus. Liberta, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus. Momentos com Deus. Momentos com Deus que o Senhor preparou nesta tarde, nesta noite já. Palavras do céu. Quero agradecer os que vão ouvir esta live. Não sei o dia nem a hora, mas eu sei que esta palavra vai alcançar vidas em nome de Jesus. Quero desejar a todos uma noite abençoada. Que a graça de Deus seja com todos. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.